Oi, gente, eu sou a Graziela, sou enfermeira, sou especialista em dependência química e fui convidada então para vir falar um pouquinho sobre o uso de álcool com vocês, né? O que é esse uso de álcool? A gente precisa desmistificar um pouquinho também o que é o uso de álcool, o que é uso abusivo, uso nocivo, uso social e dependência de álcool, né? O álcool é uma droga de uso lícito, né? Ela é permitida por lei para maiores de 18 anos e é uma droga muito comum, muito antiga, com relatos desde da antiguidade, desde o Egito, antiga Grécia, e com um histórico de primeiro porre, que a gente pode contar assim, bíblico, né? Que fala de Noé, quando atraca a sua arca e faz o primeiro porre de álcool da história. É uma droga de fácil acesso, a gente encontra em diversos lugares, postos de gasolina, mercado, padaria, então por isso é uma das drogas mais complicadas para acessar o uso, por ela estar mais disponível e ser fácil acesso. E por isso mesmo ela causa tanto problema social, econômico, de saúde para quem a consome. O uso de álcool, então, ele é dividido entre o uso usual, aquele usuário que faz um uso pontual nos seus finais de semana e que é um uso que não acarreta danos para a sua saúde. A gente tem um usuário que faz um uso nocivo, que ainda que seja pontual e nos finais de semana, faz um uso muito intenso e esse uso pode acarretar algum problema de saúde, né? Ou um risco de acidente de trânsito, ou de violência, ou de brigas em espaços públicos ou privados, violência doméstica, agressão a mulheres. E também nós temos o uso abusivo dependência, né? Que seria já um estágio avançado deste uso de álcool, quando o organismo desenvolve o que a gente entende e chama de tolerância. Isso quer dizer que eu vou beber cada vez mais para que eu possa sentir aquele mesmo efeito que eu tinha com uma quantidade menor. E essa dependência, ela é caracterizada quando a gente deixa de fazer coisas que a gente gosta para fazer uso de álcool, né? Por exemplo, eu gosto de jogar futebol e eu parei de jogar futebol porque eu estou sempre fazendo uso de álcool. Então, para mim, hoje, o futebol não é mais importante, o uso de álcool é. Eu saía com a minha família, hoje eu não consigo mais porque eu prefiro ficar bebendo em casa ou no bar. É mais importante esse movimento do que esse contato familiar. Então, a gente entende dependência quando a pessoa ela abdica das coisas que ela gostava para viver em função do álcool. Isso é um problema de saúde público, né? A gente também entende que durante muito tempo o uso de álcool e outras drogas, ele foi atrelado a uma questão mais de justiça e mais de criminalidade e de moralidade. Hoje a gente entende esse uso de álcool como um problema de saúde mental. Dentro da classificação de doenças, a dependência de álcool, ela entra no CID-10 como um transtorno mental, né? Então, é uma doença, é uma patologia que precisa ser tratada e que tem que ser acompanhada, assim como é a diabetes, assim como é a hipertensão, assim como são outras doenças crônicas, né? Um usuário que desenvolveu a dependência, ele tem isso com ele. Por mais que eu cesse o uso da substância, do uso do álcool, eu sou dependente do álcool. Então eu tenho que estar sempre monitorando e cuidando para que eu não retorne ao meu padrão de consumo antigo e retorne para um uso intenso de álcool, né? Um dos maiores problemas que a gente encontra hoje em relação ao consumo de álcool é a questão das violências, né, que a gente traz junto com este uso, né? Acidentes de trânsito, a grande maioria dos acidentes de trânsito tem envolvimento com o uso de álcool, a violência doméstica muito relacionada também ao uso de álcool e a questão de trabalho, né? Muitos usuários de álcool, dependentes de álcool, eles acabam perdendo seu trabalho, perdendo seu emprego pela questão do consumo, né? Porque abdicam disso também para viver em função do álcool. A gente entende que não é uma questão moral. Hoje a gente tem alguns serviços em vários municípios que atendem a demanda de álcool e drogas, né? Nós temos os CAPS-AD, que são centros de atenção psicossocial, que trabalham com a questão do álcool e drogas. A gente tem os CAPS-1, a gente tem os ambulatórios de álcool e droga, a gente tem alguns serviços na atenção básica também que trabalham com a questão de álcool e drogas. O importante é a gente não sentir vergonha e procurar sempre ajuda. É muito complicado cessar o uso de álcool sem um acompanhamento, né? Sem uma ajuda, porque não é só o uso. Costumo dizer que o uso ele é a ponta do iceberg, né? Por trás deste uso, a gente tem toda uma relação que a gente tem que restabelecer com esse consumo e ressignificar.
inclusive relações familiares, relações de trabalho, relações sociais. Então ele é muito mais complexo do que simplesmente cessar o uso. Por isso é importante o acompanhamento sempre de profissionais de saúde que entendam e que possam auxiliar nesse processo de organização, porque na verdade a partir do momento que a gente desenvolveu a dependência, ela vai estar ali. O que nos cabe é conseguir organizar a nossa rotina, a nossa vida de uma forma que este uso não nos prejudique e que a gente consiga cessá-lo e consiga ser funcional e consiga se organizar com as suas coisas, inclusive com relações próximas, né? Então é sempre importante lembrar que por mais que durante muito tempo este uso ele veio acompanhado de um estigma, ainda assim a gente precisa, sim, quando sentir que não está no controle, pedir ajuda, né? Isso é muito importante reforçar, porque o usuário, o dependente, costuma sempre dizer isso. Eu paro quando eu quero, eu tenho controle e eu paro quando eu quero. Mas não é assim que funciona. A partir do momento que eu tenho uma dependência estabelecida, o meu corpo, ele pede pela substância. Então ele vai criar estratégias, mecanismos, formas para que eu retorne para este uso. Clássicas, né? A questão clínica. Mal-estar clínico, né? A pessoa fica enjoada, a pessoa fica ruim, a pessoa treme. Tudo isso são sintomas de abstinência e são situações que o corpo gerencia para que a gente vá fazer uso da substância, né? É o tal do regular a lenta. Quem nunca ouviu, né? Eu preciso tomar um gole para regular a lenta. Na verdade, é o corpo em abstinência que vem buscando uma forma de restabelecer o seu equilíbrio, né? Fictício, porque não é um equilíbrio. Acarretam também alguns problemas de saúde bem importantes, tá? A gente pode citar aqui os cânceres em geral, estômago, pâncreas, o de pulmão algumas vezes, então são problemas bem graves. As cirroses, os problemas de fígado, né? Isso são problemas bem comuns aos usuários de álcool. É importante reforçar de novo que sempre que eu estiver numa situação em que eu entenda que aquele meu uso é um uso que está me prejudicando de alguma forma, eu devo buscar ajuda. Eu sei que chegar até os serviços muitas vezes é muito complicado, mas os serviços estão aí para auxiliar e preparados para atender todos os usuários que buscam essa orientação. Importante a gente estar sempre revendo como é a minha relação com o álcool, né? Porque o problema não é o álcool, o problema é a relação que eu estabeleço com este álcool, né? Com este consumo. Como que esse consumo ele atravessa a minha existência e a minha vida, né? Então eu tenho que estar sempre pensando essa relação, repensando e ressignificando também essa relação com o álcool, né? Parece meio irônico a gente vir aqui dizer que não se pode beber quando muitas pessoas conseguem fazer este uso de uma forma social. É isso, algumas pessoas conseguem ter esse uso social, nem todas vão ter este uso, porque a gente também tem alguns fatores genéticos importantes e sociais importantes, né? Filhos de pais alcoolistas, eles têm uma chance maior de desenvolver dependência porque eles têm uma alteração genética no fígado. Então o fígado ele fica mais resistente, mais tolerante ao consumo do álcool. Por isso, filhos de usuários de álcool, eles acabam também desenvolvendo dependência. Mas na minha família não tem nenhum usuário e eu sou dependente, eu faço um uso abusivo. O meio social em que a gente está também é um fator de risco, muitas vezes, para o consumo de álcool. Eu costumo sair todo final de semana para festa e todo final de semana eu bebo. Às vezes é o final de semana. Com o tempo, isso pode aumentar, né? Eu brinco que o final de semana passa a ser a partir de segunda. E aí todos os dias são final de semana e todos os dias eu preciso beber. Um outro fator também importante de se avaliar é o estresse que o trabalho pode estar gerando na minha vida de alguma forma. Muitas pessoas saem do trabalho, eu vou beber para relaxar. Então a gente tem que repensar, inclusive, essa relação estabelecida com o trabalho. Se esse trabalho me gera um estresse, ele me causa um desconforto a tal ponto que eu preciso sair do meu trabalho e passar em algum lugar para beber para relaxar, talvez eu tenha que repensar e ressignificar a minha relação com esse trabalho também. É bem comum a gente ter muitos usuários que hoje são dependentes e que iniciaram este uso neste modelo, eu preciso beber para relaxar, né? Ou que iniciou esse uso na adolescência e aí é um pouco mais complicado ainda, e aí acredito também que muitos são pais. Atenção aos adolescentes, porque a gente demora até os 21 anos para formar o sistema nervoso central. Então, até os 21 anos, tudo que eu experimentar de droga nesse período, inclusive o álcool,
ele vai alterar a forma como funciona o sistema nervoso central. Então, quanto antes eu inicio o meu consumo de substância, mais difícil no futuro para eu cessar este consumo. Por isso que é importante a gente respeitar, né? A gente tem uma legislação, inclusive, que diz que não se pode consumir bebidas alcoólicas antes dos 18 anos, e é importante que a gente respeite essa legislação. É importante para os filhos, para os sobrinhos, para os adolescentes que a gente tem em contato no ciclo que a gente vive. Outro fator importante é priorizar fatores de proteção. Então, como que eu posso me proteger, como é que eu posso me organizar de uma forma que seja seguro para mim, que eu não vá desenvolver dependência, né? Família é um ponto de proteção importante, muito importante, porque é o teu espaço, é onde tu tá com as pessoas que tu ama, então é um ponto de proteção importante. O trabalho pode ser um ponto de proteção muito importante, né? Manter meu trabalho, estar onde eu gosto, fazer daquilo que eu gosto é um ponto de proteção importante. Os amigos, né? A minha rede de apoio social, os amigos que eu tenho, eles são um ponto de apoio, eles são um ponto de proteção ou eles são um ponto de risco, né? Eles são ponto de risco a ponto de eu sempre me envolver em uso e confusão e conflito quando estou com eles, ou de eu ficar bem quando estou com eles. Então, são os fatores que a gente tem que avaliar. Procurem ajuda sempre que sentirem que o uso está demais, que está atrapalhando, que eu não estou conseguindo me organizar, que a minha vida está desorganizada. Procurem ajuda. Procurem ajuda de serviços profissionais. Procurem ajuda também de colegas que vocês tenham um vínculo que pode dar o suporte, e os serviços estão disponíveis. Em Saara nós temos um ambulatório de álcool e drogas que fica na região central. Em Criciúma nós temos o CAPS-AD que fica na região da Santa Luzia. Os outros municípios também têm seus ambulatórios de álcool e droga ou CAPS-1. O CAPS-1 atende inclusive usuários de álcool e drogas. Me coloco à disposição para futuras informações e novas conversas. E reforço, procurem ajuda. É sempre importante a gente procurar ajuda e se colocar na posição de ser ajudado também. Tchau, gente, e até uma próxima vez.